Caros alunos, caras alunas, vamos dar continuidade ao estudo do realismo e naturalismo. Já vimos o contexto histórico, as principais características do realismo e do naturalismo, e vimos o principal escritor desse movimento literário, que é o escritor Machado de Assis. A partir de agora, nós vamos estudar os demais escritores realistas, naturalistas, especialmente os escritores com tendência mais naturalista. O realismo natural, o naturalismo na literatura brasileira vai se desenvolver no momento em que o nosso contexto histórico está fortemente marcado pelas ideias positivistas de Augusto Comte. É bom lembrar que essas ideias filosóficas irão marcar profundamente as ideias, os argumentos que serão construídos ao longo do romance. No caso do positivismo, era uma corrente filosófica que defendia que no campo do conhecimento, no campo do intelecto, só deveriam ser consideradas as informações advindas da razão, da racionalidade. Para o positivista, a informação, para ser considerada válida, era preciso estar fundamentada na observação, na análise e na experiência científica. Portanto, o movimento racionalista positivista negava a validade do conhecimento baseado em informações místicas, transcendentais ou espirituais. A realidade, apenas a realidade, deveria ser a fonte da informação válida. Para os realistas, essas ideias serão extremamente aplicadas dentro da construção dos romances. O determinismo do Hippolyte Taine, que defendia que o homem é produto do meio. Na ideia do determinismo, o ser humano não tem vontade própria. Todas as vontades humanas, todas as decisões humanas estão influenciadas, fatalmente influenciadas pelo meio em que vivemos, pela herança genética, pelos genes que recebemos, pela herança biológica e pelo momento histórico em que vivemos. Então, a ideia de que o homem é produto do meio, da raça e do momento histórico em que ele vive. Suas ações, portanto, estão condicionadas por este meio, por este momento, pela herança genética que recebeu. O evolucionismo de Charles Darwin defendia que o ser humano nada mais é do que a evolução de animais, o produto de animais evoluídos. A crença da evolução natural das diversas espécies. E a crença de que o homem tem como ancestral mais próximo o macaco. Essa, pelo menos, é a teoria mais divulgada. Se bem que o próprio Charles Darwin não defendia essa tese, a tese de que o homem veio do macaco, mas os seus seguidores. Daí a corrente evolucionista, que aproxima o ser humano dos animais. A ideia de que o homem nada mais é do que um animal que evoluiu em relação aos demais animais. Isso vai influenciar profundamente a produção realista naturalista, especialmente as obras naturalistas, como nós veremos daqui a pouco. Relembrando, gente, o movimento realista naturalista tem como características a verossimilhança, a valorização da vida como ela é, nua e crua, o detalhismo, a objetividade, a fidelidade na descrição do espaço, a focalização dos dramas da existência contemporânea, do momento presente. O passado não interessa para os realistas, o que interessa é o agora, o que pode ser visto, o que pode ser observado. A crítica dos vícios e das hipocrisias da sociedade, a subordinação do amor e de outros sentimentos aos interesses sociais, a temática do adultério vai ser muito explorada, e uma posição contra a igreja, contra o clero anticlerical e contra a sociedade burguesa antiburguesia. Essas características elas estão presentes tanto no movimento realista quanto no movimento naturalista. É bom lembrar que realismo e naturalismo são duas facetas de um mesmo movimento literário, mas é um mesmo movimento literário com duas faces, como uma moeda. Uma face a face realista, a outra face a face naturalista. Essas características aqui elas são comuns às duas faces, tanto na face mais realista como na face mais naturalista, essas características estão presentes. Agora há uma pequena distinção, ou uma linha que separa o realismo do naturalismo. O escritor realista
ele se preocupa mais com os aspectos psicológicos, com a avaliação da natureza humana, das profundezas da alma. É o caso, por exemplo, do escritor Machado de Assis. Já o escritor naturalista está mais preocupado em defender teses científicas, é o chamado cientificismo. O romance é escrito para sustentar principalmente as teses deterministas, a tese científica de que o homem é produto do meio, as teses evolucionistas, a aproximação entre o homem e os bichos, a aproximação entre o homem e os animais. Então há essa grande preocupação. Enquanto o realismo está preocupado com as questões psicológicas, o naturalista está preocupado com a defesa de teses científicas. O realismo vai enfatizar nas obras o comportamento dos indivíduos para fazer essa avaliação da natureza humana, das profundezas da alma. Já os naturalistas darão mais ênfase aos aspectos biológicos, fisiológicos, a manada humana, as aglomerações humanas. Essa é a distinção básica quanto à focalização. Enquanto o realismo focaliza mais a elite, a alta sociedade burguesa, o naturalista vai focalizar mais as massas humanas, principalmente as classes populares. E o que distingue efetivamente os naturalistas dos realistas é essa preocupação com a zoomorfização das personagens, a tendência a descrever, a caracterizar os personagens dos romances com atributos, com qualidades que os aproximam dos bichos. Nós veremos daqui a pouco como isso se manifesta, por exemplo, na obra do principal escritor naturalista, que é o escritor Aloísio de Azevedo. Ok. Vamos então bater um papo sobre o principal escritor do naturalismo, que é o escritor Aloísio de Azevedo. Grave bem. Principal escritor da tendência realista, Machado de Assis. O principal escritor da tendência naturalista, Aloísio de Azevedo. Ok. Características importantes da obra do escritor Aloísio de Azevedo. Eu trouxe esse trecho aqui para demonstrar para vocês como é o estilo, a forma de construção do texto típica do escritor Aloísio de Azevedo. Vejamos esse trecho do romance Cortiço. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros, lavavam a cara incomodamente. Não se preocupavam em nem molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fuçando e fugando contra as palmas da mão. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a Machona, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Depois seguiam-se a Marciana e sua filha Florinda, que tinha 14 anos, a pele de moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Veja, esse fragmento aqui do Romance Cortiço, por sinal, o Romance Cortiço das obras naturalistas brasileiras, é a que melhor exemplifica essa tendência naturalista. Nesse fragmento aqui nós vemos a ênfase na dimensão biológica da vida, a zoomorfização da personagem, a caracterização da personagem do romance com a ênfase exagerada nessa aproximação entre caracteres humanos e caracteres de bichos. A caracterização de seres humanos naqueles aspectos em que são enfatizados a dimensão biológica. É claro que isso é devido à influência do evolucionismo de Charles Darwin na obra realista naturalista, especialmente a influência de Charles Darwin na obra naturalista de Aloísio de Azevedo. Veja só, onde é que está essa zoomorfização? Zoo animal, bicho, zoomorfização. Em volta das bicas era um zum-zum crescente. Lavavam a cara incomodamente, eles não lavavam o rosto. Olha a escolha vocabular. As palavras utilizadas são aquelas palavras que enfatizam a dimensão animalesca do personagem. Não lavavam a cara. Lavavam a cara. Não se preocupavam em não molhar o pelo, ao invés de cabelo, os pelos. Metiam a cabeça bem debaixo d'água, esfregavam com força as ventas e não os narizes.
esfregavam com força as ventas e as barbas, fuçando e fungando. Veja, fuçar e fungar são ações típicas dos bichos. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha, a machona. Olha a palavra machona. Portuguesa, feroz, berradora. Feroz, berradora são atributos de bichos. Pulsos cabeludos e grossos. Pulsos cabeludos, cheios de cabelo e grossos. Anca de animal do campo. Veja que o escritor não se satisfaz em caracterizar a personagem com a utilização de palavras, de expressões comumente utilizadas para caracterizar bichos. Ele ainda reafirma no final da descrição: anca de animal do campo. Isso é o que nós chamamos de ênfase na dimensão biológica, a zoomorfização da personagem. Pessoal, essa é a principal característica dos escritores naturalistas. Essa preocupação de aproximar o ser humano dos bichos, a zoomorfização, que no caso do Aloysio de Azevedo atinge o ponto máximo no cenário da literatura brasileira. Além dessa dimensão biológica, fisiológica, relativa à aproximação entre os seres humanos e os bichos, outro aspecto dessa aproximação entre os seres humanos e os bichos, que será explorada pelos escritores naturalistas, é a visão patológica da sexualidade humana, a força do sexo, a representação da sexualidade humana numa aproximação da bestialidade, numa aproximação do comportamento e sexual incontrolável dos bichos e dos animais. Veja só, quando nós temos visão patológica, patológica vem de patologias, doenças. Por quê? A sexualidade humana vai ser explorada pelos escritores naturalistas naquilo que há nela de exceção, as chamadas, pelos escritores da época, as chamadas exceções sexuais, como por exemplo, o homossexualismo, o lesbianismo, o descontrole do impulso sexual. Isso vai ser extremamente trabalhado. É interessante que esses comportamentos sexuais eram vistos pelos naturalistas como doenças, porque a ciência da época entendia e compreendia esses comportamentos sexuais desviantes, entendia como desviantes, e por isso chamavam de patologias sexuais. Talvez essa visão naturalista hoje seja questionada por alguns setores da sociedade contemporânea, mas essa era a visão dos escritores realistas naturalistas, melhor dizendo, essa era a visão dos escritores naturalistas no final do século XIX. Vamos ver como isso se manifesta no texto. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ela recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meu dia, era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas. Era a castanha de caju que abre feridas com o seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava há muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir lá dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e o seu corpo porejou o cheiro sensual dos bodes. Veja que neste trecho aqui, fica evidente a força do sexo, a representação dos impulsos sexuais de forma exagerada, de forma descontrolada. Veja, ela era a castanha que abre feridas com o seu azeite de fogo. Veja que aqui é uma metáfora para se referir ao azeite de fogo, o calor exagerado, à sexualidade desenfreada da personagem descrita. Ela era a cobra verde traiçoeira. Veja, a cobra verde, uma referência à tentação, à capacidade exagerada da tentação traiçoeira, a lagarta viscosa, muriçoca doida. Veja que, para se referir aos impulsos sexuais exagerados, a sexualidade exagerada da Rita Baiana, o escritor faz comparações com bichos e faz comparações que reforçam essa dimensão patológica, essa dimensão do sexo
para além da normalidade, o sexo dominado pelos impulsos mais extremos, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir lá dentro. Chama a atenção também outro aspecto dos naturalistas, né? O uso de expressões grotescas, cuspir dentro do sangue, uma centelha daquele amor setentrial. São imagens fortes, grotescas, para destacar essa dimensão animalesca, brutal do comportamento sexual da personagem. Daí a patologia da sexualidade. Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco. Lascívias quer dizer sensualidade, safadezas de macaco. E o seu corpo orejou o cheiro sensual dos bodes. É interessante essas duas comparações. O bode é um animal que, quando está próximo das cabras e para atrair as cabras para a cópula sexual, eles exalam um cheiro. E esse cheiro tem um poder afrodisíaco que atrai, que aproxima as cabras. Veja que ele faz essa comparação entre a atração sexual de Jerônimo com a personagem descrita aqui, que no caso é a Rita Baiana, personagem do Curtiço, com a atração sexual entre os bodes e as cabras, a atração sexual entre o macaco e a macaca. Veja que claramente há uma intenção do escritor de aproximar o comportamento sexual dos seres humanos com o comportamento sexual dos bichos, com dois propósitos. Um propósito enfatizar a força do sexo, um outro propósito trazer para dentro do texto a defesa da tese evolucionista, a defesa da tese das teorias evolucionistas de Charles Darwin. E o Aloysio de Azevedo é o escritor que mais se compromete com essas teses evolucionistas no romance O Curtiço, que é o seu grande romance. Cenas grotescas, repugnantes, também são frequentes no romance do Aloysio de Azevedo. Vejamos esse trecho aqui, em que ele descreve a personagem Bertoleza, uma negra, que faz um par com João Romão. Ela se junta com João Romão. João Romão é o dono do cortiço, o proprietário do cortiço, e ela trabalha feita um burro de carga, ajudando o marido João Romão para construírem, para ampliarem o cortiço e a venda em que os dois trabalham. E depois que o João Romão enriquece, ele entrega Bertoleza, descobre que Bertoleza era uma escrava fugida, entrega Bertoleza aos antigos proprietários. A questão da escravidão, a questão do negro no momento pós-escravidão está discutido nesse romance. E nesse caso aqui é a cena em que o João Romão entrega Bertoleza aos policiais para eles levarem Bertoleza para os antigos proprietários para ela voltar a ser escrava. A questão da ingratidão humana, da ambição humana e da ingratidão humana na relação entre João Romão e Bertoleza. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixes, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe, certeiro e fundo, rasgara o ventre de um lado a outro, e depois emborcou para a frente, rugindo e esfuciando, moribunda, na lameira de sangue. É a cena em que Bertoleza, a negra escrava, ela pratica o suicídio para não ser entregue pelo João Romão aos seus antigos proprietários e não voltar a ser escrava novamente. Mas o que eu quero destacar nesse texto aqui são as cenas grotescas, repugnantes. Veja, a cena é focalizada já no seu início com a negra, que é Bertoleza, cercada de escamas e tripas de peixes. Ela está cuidando dos peixes, está com a faca na mão, cuidando dos peixes. Mas o escritor faz questão de destacar as escamas e as tripas de peixe. Já dá para você imaginar o mau cheiro, né? A sujeira, escamas e tripas de peixes, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca da cozinha. Imagine, ela está de cócoras, tratando os peixes, as escamas, as tripas e uma faca na mão. Olhou aterrada para eles, para os policiais. Os policiais, vendo que ela não despachava, aí prossegue. Erguendo-se com ímpeto de anta bravia, mais uma vez, a aproximação entre o ser humano e um bicho, anta bravia, a zoomorfização.
Bertoleza recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um golpe certeiro e fundo, rasgou o ventre de lado a lado. Ela rasga a barriga de lado a lado, a mesma faca que ela estava usando para limpar as escamas e as tripas. Olha que coisa suja, imunda, né? A faca suja de escamas, suja de tripas de peixe, é a mesma faca que rasga o ventre de Bertoleza de lado a lado. E aí ela emborca para frente, rugindo e esfuciando. De novo a questão do vocabulário, rugindo e esfuciando, palavras típicas do vocabulário para descrever bichos, para descrever animais. Veja, Bertoleza emborca para frente em cima dos peixes, das tripas, das escamas de peixe, da sujeira onde ela estava a limpar os peixes. Ela rasga a barriga de fora a fora, emborca para frente, imagine a cena, rugindo, esfuciando, se debatendo numa lameira de sangue, o sangue misturado com escamas, com tripas. É uma cena realmente forte, grotesca. Isso é muito comum no realismo naturalismo, no naturalismo. Eu quero destacar que essa ênfase nessas cenas grotescas, repugnantes, na sujeira, é mais um dos recursos utilizados pelos naturalistas para demonstrar a zoomorfização das personagens, a aproximação entre seres humanos e os bichos. Ok. A Luiz de Azevedo escreveu o romance O Cortiço. Esses fragmentos que eu acabei de ler são todos do romance O Cortiço. É o principal romance naturalista brasileiro, o romance O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. E é um romance que se destaca pela capacidade do Aloysio de Azevedo de realizar a movimentação de massas humanas. O Cortiço é uma favela, uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro, um terreno baldio que existia. O João Romão se apropria dele e constrói uma série de casebres, pequenos casebres, insalubres, em condições precárias, e aluga esses casebres à população pobre do Rio de Janeiro, que não tem como morar, não tem como morar no Rio, vai morar no de Janeiro. O romance, portanto, retrata o surgimento das favelas cariocas e as massas humanas, a movimentação dessa multidão nesse cenário apertado dos casebres, das casas empilhadas umas nas outras. É marca registrada do Aloysio Azevedo. Sobre o romance Cortiço, algumas informações importantes. Primeiro, é um romance de tese. Defende principalmente as teses deterministas, de que o homem é produto do meio em que vive. As personagens do Cortiço se corrompem por viver e por habitarem num ambiente de corrupção extrema. O ambiente de corrupção faz com que pessoas também se tornem corruptas. Alguns moradores que chegam antes, que moravam em outros bairros, chegam honestas, éticas, mas ao se envolver no ambiente sensual, no ambiente decadente e depravado do cortiço, acabam sendo envolvidos pelo ambiente do cortiço. O cortiço, assim, demonstra claramente o poder que o meio exerce sobre os indivíduos. Um exemplo disso é o personagem Jerônimo, um português, correto trabalhador, que chega no cortiço, mas aos poucos ele é transformado em um indivíduo preguiçoso e indolente. O ambiente do cortiço, movido à bebedeira, movido à depravação sexual, acaba moldando o caráter de Jerônimo, que deixa de ser trabalhador e se torna preguiçoso e indolente. A denúncia social também, a questão da marginalização das classes populares. O cortiço é um retrato, é um registro do surgimento da favelização na cidade do Rio de Janeiro. O título do romance O Cortiço é uma metáfora, né? Cortiço de abelhas, um pequeno espaço onde convive uma multidão de abelhas. Cortiço, favela, pequeno, um amontoado de casebres onde habita uma coletividade humana. A ideia do ambiente apertado em que moram muita gente, essa associação entre o cortiço, o título do romance, e o cortiço, obra literária. É uma metáfora da habitação coletiva, da coexistência num ambiente apertado e comprimido de uma coletividade de um grande número de pessoas. O tema central da obra é a degradação humana em decorrência de fatores sociais, em decorrência do ambiente em que se vive.
a força corruptora do sexo, as patologias sociais, as doenças sexuais, o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, a degradação moral e ética em decorrência da incapacidade de controlar, de dominar os impulsos sexuais. É uma marca desse romance da escola realista naturalista. Os grandes personagens que simbolizam essa corrupção pelo sexo é o personagem Jerônimo, que vive um triângulo amoroso com a Rita Baiana e com o Firmo, que acaba com a morte do Firmo. O determinismo, a ideia de que o homem é produto do meio, a ideia de que o meio prevalece sobre o indivíduo, relembrando que é a defesa de uma tese científica, a tese determinista do determinismo do filósofo Hipólito Taine. Ok, gente, esses são os aspectos mais importantes do romance Cortiço, para que vocês entendam o funcionamento dessa obra naturalista. Aqui está a Rita Baiana, a protagonista do romance Cortiço, o Firmo, o negro que era amaziado com a Rita Baiana, e o Jerônimo, que vai aparecer, o português, e vai se intrometer nessa relação e demonstrando a força do sexo como elemento de corrupção dos seres humanos. Além de O Cortiço, o Aloysio de Azevedo escreveu mais duas obras. Escreveu o romance O Mulato e escreveu o romance Casa de Pensão. O Mulato é um romance que o Aloysio escreveu contra o preconceito racial. A história de um mulato, filho de uma negra com um branco português, no ambiente de São Luís do Maranhão. Um mulato inteligente, advogado, culto, se apaixona por uma mulher branca, se apaixona por Ana Rosa. Mas essa história de amor entre o mulato Raimundo e a branca Ana Rosa acaba desencadeando, acaba terminando em tragédia. E essa tragédia é mediada pela intervenção cruel de um padre que faz de tudo para que o casamento entre Ana Rosa e o mulato Raimundo não aconteça, e diversos aspectos condenáveis da religião católica, da atuação dos padres, aparece esse romance na postura claramente anticlerical, porque os escritores realistas naturalistas são anticlericais, né? Então, o romance O Mulato mostra o provincianismo, a ambientação da cidade de São Luís do Maranhão no final do século XIX, uma cidade e um espaço em que as pessoas eram valorizadas não pelo que elas realmente são, mas pela cor da pele. Um homem não consegue vencer nesse ambiente pelo simples fato de ter sangue negro correndo em suas veias. Um dos romances mais interessantes do Luiz Azevedo e que discute a questão do preconceito racial. Casa de Pensão, a história se passa num ambiente coletivo, uma pensãozinha na cidade do Rio de Janeiro. Amâncio é um garoto do interior que vem para a capital para estudar medicina, mas comete um erro. Ao invés de procurar um lugarzinho decente para se hospedar, foi se hospedar no quartinho de uma pensão. Essa pensãozinha era uma pensão ocupada por gente de ética questionável. A convivência de Amâncio com as pessoas da pensão, ébrios, prostitutas, caixeiros viajantes, gente sem responsabilidade moral e coisas do gênero. A convivência com o ambiente de corrupção fez de Amâncio um rapaz correto, responsável, um estudioso, um estudante de medicina. Ele pouco a pouco vai perdendo gosto pelos estudos e vai se envolvendo com a bebedeira, vai se envolvendo com o jogo, vai se envolvendo com os vícios e abandona o curso de medicina e se envolve com a mocinha que era parente do dono da pensão, e isso acaba numa tragédia. Amâncio termina assassinado. A ideia do determinismo do meio, o ambiente do cortiço, o ambiente do hotelzinho decadente, em que, no caso do cortiço não, a pensão, o ambiente da pensãozinha decadente, do hotelzinho decadente onde Amâncio se hospeda, acaba desviando o rapaz do caminho do bem, a futura formatura em medicina,
desencadeando para os vícios e para a decadência. Assim como o cortiço, o ambiente da favela degrada o comportamento das pessoas, assim também o ambiente da pensão. É bom lembrar que essas obras hoje, elas podem ter o seu raciocínio, a sua construção ideológica fortemente questionada, mas era nisso que a ciência da época acreditava. E essas teses científicas são transportadas para dentro das narrativas, para dentro das obras literárias. Ok, gente. Então, sintetizando, a obra de Aloysio de Azevedo, zoomorfização das personagens, gosto por cenas grotescas e repugnantes, o registro da força do sexo e a movimentação de massas humanas. As três grandes obras de Aloysio de Azevedo, o Cortiço, o Mulato e Casa de Pensão. Além de Aloysio de Azevedo, nós temos outros escritores naturalistas. Além do Machado de Assis, do Aloysio de Azevedo, nós temos outros escritores que desenvolveram também essa corrente literária. Lembrando, Machado de Assis é o grande escritor do realismo, Aloysio de Azevedo o grande escritor do naturalismo, e além deles temos outros escritores. O escritor Raul Pompeia, que vai se destacar como escritor realista e principalmente por desenvolver traços impressionistas dentro de suas narrativas. O que são traços impressionistas? A construção de cenas em que o mundo interior da personagem é colocado para fora, os seus dramas, os seus traumas, as suas angústias, trazidas em tintas fortes, trazida em textos profundamente extensos. Esse é um dado novo em relação a essa escola literária e que é específico do Raul Pompeia e particularmente no único livro que ele escreveu, o Romance e o Ateneu. Raul Pompeia é escritor de uma obra só porque depois do Romance e o Ateneu ele, por crise existencial, acaba cometendo um suicídio. Não teve tempo de escrever outras obras. Então, vamos ao romance O Ateneu, do escritor Raul Pompeia. Olha, o Ateneu é o nome de um colégio interno, o Colégio Abílio, lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, o livro traz a história de Sérgio, um menino que vai estudar nesse colégio, no Ateneu, um rigoroso colégio interno. Naquela época, os colégios eram internos, havia colégios só para meninos e havia colégios só para meninas. Nos colégios só para meninos, o menino entrava na segunda-feira e só saía na sexta-feira. Se morasse perto, se morasse longe, o menino entrava no início do mês e só ia passear em casa no mês seguinte. Então, o Sérgio, que é o protagonista do romance, ele vai estudar num desses colégios, o colégio interno. Ele, já adulto, depois que estudou nesse colégio, o livro é uma espécie de memórias, ele já adulto, o personagem escreve o livro, ele é uma espécie de pseudo-autor, para relatar essas suas memórias. O foco narrativo é em primeira pessoa, é o personagem Sérgio quem conta a sua história, carregada de subjetividade, com descrições que dão ênfase principalmente à agonia e à crueldade de que é vítima o personagem Carlos nesse ambiente do Colégio Ateneu. O autor retrata o colégio, a escola, como uma reprodução da sociedade burguesa, para a qual o dinheiro é o valor mais importante. Portanto, o Ateneu, no romance O Ateneu, a sociedade é a escola, o colégio, é uma espécie de microsoma da sociedade. Todas as corrupções, vícios e mazelas da sociedade estão dentro do Ateneu. O ambiente escolar, que deveria ser um ambiente de formação do homem, um momento de direcionamento da criança para ser um homem ético e moral, o escritor vai denunciar essa escola, especialmente onde estuda o personagem Sérgio, como sendo um ambiente de deformação de caráter. Portanto, o Ateneu nada mais é do que a própria sociedade com os seus erros e mazelas, mas em miniatura. Microsoma quer dizer um microcosmo. O que há de mal, de desgraça na sociedade, também havia de mal e de desgraça ali dentro do Ateneu. Portanto, o Ateneu tem em miniatura todos os males da grande sociedade. O Ateneu realiza, portanto, uma pesada crítica à sociedade da época. O Ateneu é um romance que realiza uma análise crítica do sistema educacional dos colégios internos. O romance condena esse método de você confinar
crianças no ambiente de um colégio a semana inteira, privar a criança do contato com os pais, com as mães e ficar completamente entregue à ordem e à organização social daquele ambiente que deveria ser um ambiente de educação, de formação do homem, mas acaba se tornando um ambiente de deformação. Os personagens do romance O Ateneu, o personagem Carlos é o protagonista, é uma espécie de alter ego do escritor, porque assim como o personagem Carlos, o escritor Raul Pompeia também estudou num colégio interno. Assim como o personagem Carlos, o personagem Raul Pompeia também viveu as crueldades, as maldades, a agonia de viver num ambiente em que as mazelas das sociedades neste ambiente também se reproduziam. Então, o romance vai ser uma espécie de vingança do escritor contra os males que o colégio no qual ele estudou lhe trouxeram. Então, ele cria esse personagem. De alguma maneira, haverá pontos de contato entre a experiência de estudante de colégio interno do escritor Raul Pompeia e a experiência do personagem Carlos. Outra personagem do romance é Emma, uma simbologia enorme no nome, porque Emma é uma espécie de anagrama, porque da palavra Emma você tem mãe, você tira a palavra mãe, porque Emma é a mulher de Aristarco, Aristarco é o diretor do colégio, e ela, para aqueles meninos, acaba sendo maternal, mas, por um lado, aquelas crianças confinadas acabam vendo em Emma a mulher por quem eles acabam a despertar desejos. Então você tem Ame, o desejo que ela desperta, principalmente a sexualidade, os impulsos sexuais que ela desperta nos garotos, por um lado. Por outro lado, nos momentos de angústia dos garotos, ela acaba se tornando uma espécie de mãe afetiva. Eles acabam enxergando nela a mãe que eles não convivem com ela durante o período que estão internados. Esse jogo simbólico se desenvolve dentro do romance. Aristarco, que é o diretor do colégio, é uma representação do poder corrupto, do poder corruptor, porque ele administra o colégio, assim como o prefeito administra uma cidade, assim como o governador administra um estado, assim como os governos administram os ambientes de suas administrações, com corrupção, com a valorização dos filhos dos ricos, com a perseguição aos filhos dos pobres. Veja que o Ateneu é um ambiente de desgraça, um ambiente de miséria. E é interessante que no desfecho do romance, esse romance acabou servindo como pretexto para o fim dos colégios internos, a sistemática de colégios internos hoje que praticamente não é adotada mais no sistema educacional brasileiro. Outra questão importante é que o romance Ateneu foi um dos primeiros romances do Brasil a tratar a questão do homossexualismo, a quebra de tabu, a ruptura de uma proibição que existia na cultura literária. Mas é bom que o escritor faz isso na perspectiva cientificista da época, que vê o homossexualismo como uma patologia social, como uma doença social. Era a ciência da época que via dessa forma essa temática, que pode, nos dias de hoje, até encontrar questionamentos, encontrar resistências, mas essa era a visão do escritor naturalista e deve ser visto isso por esta perspectiva. Adolfo Caminha também é um escritor que vai desenvolver romances para analisar as patologias sociais, as doenças sociais, especialmente as doenças sociais relacionadas a comportamentos sexuais desviantes, chamados de desviantes pelos escritores da época. É um escritor que escreve seus textos com fortes imagens naturalistas. Adolfo Caminha escreveu o romance Anormalista, que é a história de uma garota que sai do interior e vai para a capital para estudar num colégio para moças, e vai morar com o seu tio e a sua madrinha. E no meio desse relacionamento, da convivência da estudante com o tio e com a madrinha, acaba ocorrendo um caso de incesto, um relacionamento abusivo, um relacionamento
sexual, inclusive inicialmente contra a vontade da moça, um relato de violência sexual praticada dentro do ambiente familiar. Olha aí, mais uma vez, as doenças sociais, as patologias sociais, no caso aqui, o incesto. Em Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, o Bom Crioulo, outro tema associado ao que os escritores naturalistas chamavam de doenças sociais. O Bom Crioulo é a história de dois marinheiros que acabam se envolvendo num relacionamento homossexual. Uma história de homossexualismo entre marinheiros. Mais uma vez, um estudo de caso. O romance Bom Crioulo é construído para fazer uma análise, para fazer um estudo da questão da habitação coletiva. Um grupo de marinheiros em alto mar vivendo num ambiente confinado de um navio, como esse confinamento destes homens dentro do navio, como isso pode de alguma maneira ter alguma influência, ter alguma conexão com o homossexualismo. E isso é de tal forma que ao sair do navio, o escritor estuda e demonstra ao longo do romance que em alguns esse comportamento homossexual ele se desfaz quando eles chegam no solo, quando eles passam a viver no contato com outro ambiente. São teses, são questionamentos que são discutidos à luz das teorias científicas do final do século XIX, portanto, romances de tese. Além de Adolfo Caminha, nós temos o escritor inglês de Souza, escritor de um único romance que se destaca, que é o romance O Missionário. O Missionário é a história do padre Antônio de Moraes. Aqui está a capa do romance, um homem devoto, um padre, um religioso sincero, verdadeiro, que sai da cidade de Breves, no Pará, para fazer um trabalho como missionário na selva amazônica. Ao chegar no ambiente da selva amazônica, ele acaba sendo hospedado por João Pimenta, que tinha uma neta chamada Clarinha. O ambiente da selva, o ambiente sensual da convivência com os povos indígenas, que não tinham regras e nem limites para o comportamento da sexualidade, isso pouco a pouco vai minando, vai dobrando o comportamento do padre, que acaba envolvendo-se sexualmente com Clarinha. Portanto, mais uma vez, a questão do romance de tese, desta vez, o romance é uma tese contra o celibato. O escritor inglês de Souza escreve esse romance para mostrar a impossibilidade de se controlar os impulsos da sexualidade, e daí a condenação da regra celibatária que é imposta pela igreja aos sacerdotes. É bom ver que esse anticlericalismo está muito ligado à questão religiosa que ocorreu no Brasil durante o período do Segundo Império, né? Daí esses escritores vinculados à maçonaria se tornam inimigos da igreja, se tornam inimigos do clero e vão, dentro dos romances, esboçar essa crítica feroz contra os padres, contra o clero. É um romance de tese que, mais uma vez, prova o determinismo do meio, a ideia de que o homem é produto do meio. Os valores religiosos, a crença, a ética e a moral do padre Antônio de Moraes, tudo isso aí não resiste ao ambiente sensual, ao ambiente erótico, ao ambiente da sexualidade desenfreada, do ambiente da selva. O ambiente e a sensualidade da selva acabaram dobrando a ética e a moral do padre e fazem com que ele se deprave sexualmente. Além de tudo isso, uma descrição detalhada da paisagem amazônica talvez seja o primeiro romance escrito na literatura brasileira a fazer esse registro da bela paisagem, da belíssima paisagem da Amazônia. Ok, gente, aí está, de maneira melhor explicada que eu pude, a demonstração para vocês do que foi o movimento